Não, o Andrei tocou num ponto bem legal, porque é o seguinte, eu estava conversando com um ex-empresário da indústria moveleira, e ele me disse, eu disse para ele, cara, interessante, o Gramado tinha uma fama da indústria moveleira que todo mundo dizia, bah, os móveis de Gramado, os móveis de Gramado, tinha essa fama, né? E realmente eram móveis bonitos, de qualidade, né, bem feitos, né? E ele me disse o seguinte, Luciano, num determinado momento, nos proibiram que o uso da matéria-prima, como mognos, cerejeiros, eram móveis dessa qualidade, né? E outras madeiras eram proibidas de ser usadas, foram proibidas de ser usadas. E aí, quem tinha uma fabriquetinha, assim, não tão grande, uma fábrica pequena, e não tinha um recurso suficiente para investir em máquinas para poder produzir outro tipo de material, aliás, produzir com outro tipo de material, esse simplesmente fechou. Foi o caso dele, sabe? Ele disse, olha, eu não tinha condições de investir numa máquina alemã de fabricação, para fabricar móveis, em 2 horas, meia hora, eu fabricava um, um armário, por exemplo, né? Tudo na máquina. Só que essa máquina é importada, era muito caro. E nós tivemos que fechar. E aí tivemos que abrir, aliás, tivemos que nos direcionar para a indústria do turismo, para o serviço de turismo, né? Então, um ponto importante é que na diversificação, e aí é que esse momento demonstra que essa história de livre mercado não é bem assim que funciona. Porque se tu não tiver a intervenção do terreno, intervenção do governo para asfaltar, ou seja, para direcionar, para dar condições de empreender, não adianta, a livre iniciativa não vai conseguir fazer isso, ela vai fechar por falta de condições de empreender. E aí é que entra a mão do governo, aí que entra o poder público. Eu vejo políticos, inclusive da nossa região, demonizar o poder público, dizendo que ele é ineficiente, que ele é moroso, que ele é burocrático. Olha, meu amigo, isso aí é direito administrativo. Vamos começar por aí, né? Existem regras dentro do poder público, como existem regras dentro da livre iniciativa, dentro de uma empresa. Tem protocolos dentro da empresa. Assim também tem protocolos dentro do poder público. Não é simplesmente puxar o caixa, pegar o dinheiro e dar para investir em qualquer lugar. Não funciona dessa forma, né? Não é assim. Então, o que para a gente diversificar, a gente precisa fazer um diagnóstico, né? E esse diagnóstico, o que seria, né? Identificar e retomar aquilo que o Andrei falou, identificar o know-how o know-how do município, que é a indústria moveleira, né? Que era outro que o Andrei citou, que era a área do turismo ecológico. Ou seja, a gente precisa identificar esse know-how que Gramado e Canela tinha, que perderam durante o tempo. E resgatar isso é uma forma de diversificar a economia. Nós temos Gramado e Canela tem know-how na indústria moveleira. Por que não pode ser feito um projeto de retomada nesse setor, né? De reerguer esse setor? Quais são as condições para esse setor voltar a produzir? É isso que a gente tem que fazer. E outra, na região aqui da Serra, nós temos um potencial enorme que poucos municípios têm, que é o turismo ecológico. E a gente não explora isso. Por isso a importância de um bom plano diretor, de um planejamento ambiental, para tu identificar potencialidades dentro da área do turismo ecológico e explorar isso de forma sustentável, respeitando o meio ambiente e demonstrar, e agregar isso ao município, como um patrimônio do município. Isso é diversificar a economia. Então, enquanto a gente viver na monocultura, entre aspas, a gente vai viver oscilando e quebrando e se reerguendo o tempo inteiro. Isso é ruim. Chega uma hora que ninguém aguenta, entende? Então, assim, o município, apesar das receitas crescentes,
não se deve uma economia pujante ou coisa, né? Nós temos aí uma economia baseada em serviços. São serviços que sustentam a receita de um município. Então, nós precisamos identificar esses know-hows assim, dentro do município e criar um projeto. Não é um projeto de empreendedorismo apenas, criar uma incubadora para criar empreendedores. Quais são as condições de empreender no Brasil? São péssimas. Alto imposto, dificuldade, burocracia, e aí realmente entra o problema, né? Às vezes nem é a burocracia, é um problema de sucateamento do poder público, da máquina pública, que se confunde com burocracia, entende? Então a gente precisa, tem muita coisa para a gente precisa resolver para a gente realmente diversificar a economia dos municípios, né? E o pior é que se viu que quando essas economias começaram a ter uma diminuição de força, começaram a iniciar alguns fechamentos, não houve qualquer movimento político É, regional, não é. qualquer coisa, para que ajudassem esses segmentos, esses setores a se manterem, a se tentarem se reestruturarem, e as pessoas ficaram. Teve fábricas com 80 funcionários fechando, e não foi feito qualquer medida. Né? Então, tu verifica que é uma questão de interesse também, até a mais colocou a questão dos interesses de imobiliários, que aqui, como existe muita especulação, né? Então, na nossa região também, isso acaba afetando de alguma forma. Mas, de qualquer forma, eram segmentos que conseguiam responder para todos os outros setores, né? E todos caminhavam juntos. E a única coisa que a gente vê é que no momento que precisava ter um apoio, um direcionamento diferente, não tiveram. E isso precisa ocorrer com urgência, porque as nossas populações aumentaram, existe uma nova categoria de pessoas chegando, né? Tem pessoas que têm uma ideia do que era o mundo do trabalho. O Andrei, com 40 anos, tem uma visão. O Joãozinho, com 60, tem outra. Né? Agora, um jovem com 20 anos, ele não tem a mesma visão de trabalho que nós tivemos. É. Então, é uma coisa que tem que começar a redirecionar e reorganizar com urgência na região.